Às vezes eu ainda faço alguma cagada ali em rede social de falar alguma merda mais voltada Teve uma época também que você falou de política também. Época não, de vez em quando eu falo. Se você for no meu Twitter, eu tenho falado bastante. Instagram teve uma época que eu tava pesado até chegar artista pra mim, tipo assim, Marcão, eu gosto de você, por isso eu vim aqui no seu privado falar. Os artistas, no grupo dos artistas, estão planejando te boicotar. Aí eu fui olhar meu story que eu tinha falado do Bolsonaro, fui lá ver quem tinha visto. Aí tinha vários artistas que tinham visto meu story falando mal do Bolsonaro. Eu falei, nossa, cara. E tipo, gente que não vê meus stories, normalmente. Eu falei, então o negócio é sério. Mas não que eu tenha medo de boicote de artista, porque artista grande não me dá dinheiro, não rende dinheiro. Os artistas que me sustentam são os pequenos e médios. Então eu não vou me preocupar com isso. Só que falei, eu vou ter que diminuir o tom um pouco. Vou falar apenas o básico. Mas nessa época ainda estava muito forte. Hoje, por exemplo, eu não vou entrar nesse assunto porque senão a conversa vai longe. Hoje tá mais... Os artistas sertanejos, os próprios artistas estão evitando falar bem do Bolsonaro porque o momento não tá legal para ele. Então hoje, se eu falar mal, não vai repercutir tão negativamente para mim quanto repercutia no ano passado, por exemplo. Você acha que artista tem que se envolver em política? Não. Falar? Artista sertanejo precisa urgentemente aprender a ser neutro. Não precisa falar mal. Não precisa ser igual a artista do pop, que a galera entra nas redes sociais da Anitta e cobra dela se posicionar contra o Bolsonaro. Tem que ser uma Ivete, velho. Artista sertanejo tem que ser uma Ivete Sangalo. Neutra, calada, quieta. Luan Santana. Quieto, calado. Tipo, você não tá vendo mais hoje em dia o Gustavo Lima defender o Bolsonaro. Mas até uns meses atrás, sim. Porque a galera tá pegando pesado no boicote. A galera da cultura. E o único setor da cultura musical do Brasil que defende o Bolsonaro ainda é o sertanejo. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque a cultura do cancelamento tá muito em alta. Então, para começar a cancelar os artistas sertanejos por causa disso, tá fácil. E aí, aí, daqui a pouco, quando a pandemia acabar, os programas de TV começam a desconvidar o artista. Aí começa a pegar pesado, entendeu? Um cara que foi muito, assim, alvo de muitas coisas, porque também ele fez muitas bobeiras também, foi o Eduardo Costa, né, velho? O Eduardo Costa, ele deu uma exagerada em... Então, não só em política, mas também... Ele é um exemplo disso. Tipo assim, no campo político ele pegou pesado, mas a partir do momento que ele viu que o trem tava ruim pro lado dele, ele parou também. Mas aí ele começou a se deixar levar em outras questões. Tem muitos problemas pessoais que aparecem da vida dele, de treta com outros artistas amigos, de problemas lá com política, lá com prefeitos de Capitólio, de venda de imóveis, coisas que acontecem. E, mais recentemente, assim, o comportamento dele nas lives, que eu acho que foi o decisivo, até para... Eu até ia fazer um vídeo disso aí, não sei se você fez. Eu fiz. Acho que foi o decisivo para ele sair da Talismã, talvez. Também foi acho. O comportamento dele na live com o Leonardo. Até porque você fala, os caras têm que ser uma Ivete, mas os caras... Vamos falar do sertanejo, dentro do sertanejo. Os caras têm que ser o Leonardo. O Leonardo é esse cara. O Leonardo não fala de política. Fala. E ele é... É óbvio que você tá na cara dele que ele é Bolsonaro. Não tem que falar, tá na cara dele, mas ele não fala. Então, tipo, você tem que ser isso, velho. E o Leonardo, ele é isso, e ele sabe que tem que ser isso. Ele tem essa consciência, ele é marqueteiro, e ele sabe que o Eduardo Costa, fazendo aquilo lá, tava prejudicando ele. Tava. Né? E eu acho que foi muito disso, né? Podem falar que não teve briga, que não teve nada. Tá, não pode ter brigado, mas assim, falou assim, pô, cara, isso aí não é... Não quero esse tipo de situação aqui do meu lado, não. Isso aí. E prejudicando ele mesmo. Porque agora, ainda mais agora na pandemia. Nossa, escureceu, hein? Ainda mais agora na pandemia, que os caras estão ganhando dinheiro como? Com patrocinadores nas lives. E quem é o rei das lives? O Leonardo. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que algum patrocinador falou, cara, não vou conseguir continuar te patrocinando se esse cara continuar com você. Com certeza teve isso, velho. Se falar que não teve, eu acho que vai estar mentindo. Com certeza teve alguma empresa grande ou algumas empresas grandes que falaram, cara, você precisa se desvincular. Tá te prejudicando e vou... E o próprio Leonardo sabe disso também. Ele sabe disso. Começou a ser o escritório acho que começou a virar só um gerenciador das crises do Eduardo Costa. Na hora que ele começou a dar crise demais e, tipo assim, prejudicar demais a imagem, falou, cara, vão sortar. Sorta a peia. Mas eu tô achando agora... que o Eduardo Costa, ele deu uma aprendida com isso aí. Ele tá acessível pra caramba, tá calmo, tá tranquilo. E ele sabe, se ele vê isso aqui, ele vai ver a gente falando, ele vai saber que a gente tá falando a verdade. Assim, uma coisa talvez que seja verdade. E tanto é que por muito tempo, eu achava que o Eduardo Costa não gostava de mim.
por causa do Piunte, pra você ter noção. Eu tô bloqueado no Instagram dele. Teve uma época do Eduardo Costa que, por exemplo, que o Piunte virou muito amigo dele. E eu pegava pesado contra o Eduardo Costa nas críticas. Porque eu não gostava dele regravar demais. Ele regravava muito e não gravava as músicas próprias. E pra mim as melhores músicas dele são as próprias. Coração Aberto, lá do começo da carreira. E o cara começou aqui. O empresário dele é aqui de Monte Carmelo. O cara que ganhou na Mega Sena, que investiu nele, é aqui de Monte Carmelo. Então, assim, ele... Antigamente eu ia nos piratas aqui de Berlândia, você não encontrava o Eduardo Costa, você encontrava o Zezé de Camargo acústico, que era o que eles vendiam. E era o Eduardo Costa, tocando violãozinho de nylon, cantando as músicas do Zezé. Cara, então, assim, é um artista que eu acreditava. Só que é um artista que sempre teve o ego elevado, né? E, assim, então ele deixou se afetar por isso, mas hoje eu acho que ele tá... Tô achando também. Tá mais, assim... acessível, tanto é que eu consegui gravar com ele entrevista ano passado, depois de tantos anos. E eu que eu tentava gravar uma entrevista com ele, eu consegui gravar. Ano passado ele topou gravar e quis gravar uma entrevista top. E foi uma das melhores entrevistas que eu já gravei. Então, ele chegou a me bloquear por conta, né, quando aconteceu as polêmicas até com a ex dele lá, aí você postou, porque você é o Léo Dias do sertanejo. Isso, postei e tal. E porque foi muito forte a polêmica. Aí o Thiago gerencia suas crises, né? O Thiago e eu tô acreditando. E assim, não é porque eu tô falando. Os caras também, as pessoas e os caras têm que entender que não é porque eu tô falando que eu não gosto dele. Bem pelo contrário, o Eduardo Costa é um dos caras que eu mais ouvi na minha trajetória de vida. Sabe? O que eu mais ouvi. Tem aquele CD que ele fez em São Paulo, que ele tá com uma camisa vermelha, rosa, com um cinto assim, com uma calça bem apertada assim. Aquele CD eu ouvi demais, eu sei todas. Sim. E não é por isso. Aí eu fui bloqueado por ele. Mas sabe por quê? Eu quero ele cantando, moleque. Eu quero ele interpretando. É a mesma coisa, eu não quero ele na polêmica. Né? É o que eu acho também, dos artistas, tem que aprender a ser mais neutro. E aí ele não tem filtro, perde o filtro. E é onde eu até falei esses dias, os artistas estourados, eles têm a tendência de não ter mais filtro. E o Eduardo Costa não tem filtro com nada. É pesado. Mas aí. agora tá. Agora ele tá mais tranquilo. E aí, só terminando o raciocínio. Na época que eu e o Piunte tinha essa guerra, o Eduardo Costa era um dos que eu mais via que essa guerra existia, porque eu fazia uma crítica do Eduardo Costa. Teve uma vez que eu fiz uma crítica do CD novo do Eduardo Costa. No dia seguinte, tinha uma entrevista. Dia seguinte não, na semana seguinte tinha uma entrevista no Universo Sertanejo, que é o site do Piunte, com as perguntas pautadas na minha resenha. Todas as perguntas eram pautadas no meu texto. Em cima do meu texto. E o Eduardo Costa rebatendo a crítica que eu fiz ao CD dele. Entendeu? Então, assim, por isso que... E era uma coisa que... nessa época a gente era afastado e eu achava que o cara não gostava de mim. Aí veio o Ed Brito Samuel, que virou um estouro no Blog Nejo, e depois começou a ser empresariado pelo Eduardo Costa. Acho que aproximou.